Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de teatro, de música sertaneja, de mudança de carreira. Nossos convidados são Celso Poças Júnior, que é escritor, e ele largou uma carreira muito bem sucedida de economista para fazer o que sempre sonhou, que era escrever e editar livros. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado, boa tarde. Nós estamos com... Conseguiu tanta coisa. Graças a Deus. Celso, agora você vai ter que contar. Você está disputando aí, hein? Olha só. Vera, eu estava escutando o Fabiano e vendo quanta coisa em comum, né? É mesmo? Embora me parece que ele conseguiu... Primeiro, ele conseguiu fazer a coisa um pouco mais de forma gradual. E segundo, ele ainda mantém um pé na segurança, vamos dizer assim. Ou manteve um pé na segurança por algum tempo. A financeira da Segura Medicina... Não tem mais, mas... E eu precisei realmente fazer uma ruptura mais drástica. Você, de origem, você é economista. Eu sou economista, sou pós-graduado em marketing. E eu trabalhei 32 anos com navios, com comércio exterior, com carga marítima, né? Uma coisa completamente... E eu era o escritor de final de semana, aquele clássico... Você fazia, inclusive, oficina, essas coisas todas? Eu estudei um bocado, fiz treinamento. Minha paixão é escrever livros de suspense. E tentei, em algum momento, esse meio termo, Fabiano, de ficar com o pé um pouco numa editora, microempresa e escritor e continuar meu trabalho de navegação. Não consegui, eu era gerente geral de operações e não havia como focar em duas coisas. E aí eu fiz o seguinte, as pessoas me perguntam, Vera, se eu fiz de forma planejada, e eu acabo rindo. Eu respondo sim e não. Eu planejei em algum momento que até o ano de 2021 eu largaria tudo para ser um escritor profissional. E no ano passado aconteceu uma coisa até emocional. Era o ano que eu planejei me dedicar ao treinamento. E eu busquei dois tipos de treinamento. O primeiro, para ser um escritor melhor, um escritor profissional, técnicas de escrita, construção de personagens e diálogos e aquela história da trajetória do herói e do anti-herói. Eu fui tentar evoluir como escritor. E, paralelamente, eu fui aprender o que um pequeno editor precisa saber para fazer ou saber contratar, pelo menos, diagramação, preparação de texto, projeto gráfico e como falar com um capista. Fiz uma série de cursos excelentes na Unesp, na PUC, curso à distância, curso online. Mas aconteceu o seguinte, eu caí numa armadilha sentimental, né? Essa imersão no mundo editorial tomou conta da minha alma, assim, de uma forma em que eu falei, não tem como esperar mais 4, 5 anos, quando eu tiver dinheiro. Eu falava assim, quando eu tiver tanto de dinheiro, quando meus filhos estiverem formados. E ano passado eu falei, não, eu fiz 50 anos em junho do ano passado e eu falei, 50 anos é uma idade simbólica, emblemática, é agora. Não quero saber se o dinheiro dá. Como você falou, embaixo da ponte eu não vou, mas se eu tiver que chegar perto da ponte não vai ter problema. Você esperou muito, ele daí tinha nem 35, tinha 30 e pouco. E hoje, às vezes, Fabiana, eu me pergunto, por que eu não fiz um pouco antes? Né? Por que eu não arrisquei mais ainda? E eu estou muito feliz. Não é fácil. Mas aí conta, porque o pedaço agora é aquele negócio. Aí você foi lá e pediu demissão. Isso, e as pessoas até demoraram a acreditar o que você passou. A tua mulher chorou 3 semanas. Relatou. Os seus filhos, papai se enlouqueceu. Meus filhos sabiam do meu plano para dali a alguns anos. E eu falei assim, não vai dar para esperar. Vamos ter uma cota de sacrifício, meu padrão vai mudar. Mas eles não, estamos juntos, o que a gente pode fazer? Minha filha estuda publicidade e estava procurando um estágio. Eu falei, já encontrou. E acabou que foi uma união perfeita, porque ela cuida das redes sociais, as redes sociais são muito importantes. Eu acho que o Fabiano sabe isso melhor do que todos nós, talvez. O empreendedor hoje, principalmente pequeno como eu, ele tem duas ferramentas. Duas ferramentas da atualidade são muito importantes. A primeira, as redes sociais, que permitem ao pequeno aparecer. Se ele tiver um mínimo de inteligência e qualidade no seu produto, ele consegue aparecer. E segundo, essa multicanalidade, né? Que antes você tinha um livro basicamente na livraria. E hoje você tem a livraria tradicional,
você tem a livraria online, você tem o livro digital, né, a conversão para o EPUB, e meus livros estão em 22 livrarias digitais nesse momento, e você tem feiras e eventos, você tem os locais alternativos de venda, que é uma coisa que eu estou experimentando muito, é muito interessante. Eu num determinado momento, eu fui no bairro que eu frequento muito em Niterói, em São Francisco. Você é niteroiense? Eu sou niteroiense. Total, assim. Sou bairrista. Tem Niterói em todos os livros. Minha editora chama-se Itapuca, né? Pois que eu busquei um nome simbólico. Eu pensei o seguinte, eu sou nascido e criado em Niterói. Eu tenho uma marca, né? Alguns escritores fazem isso, Ken Bruin faz isso, o Joe Nesbo faz isso, alguns brasileiros fazem isso, de ter a sua cidade presente em todos os livros. Então, esse livro, por exemplo, A Farsa de Ártemis, que foi lançado, pela trama dele, pelo pano de fundo dele, ele obrigatoriamente tem muitas passagens na Europa e nos Estados Unidos. Mas eu coloquei um personagem em Niterói, esse personagem tem que aparecer num determinado momento. Então, todos os meus livros que eu escrevi, que estou escrevendo, tem Niterói e tem Rio de Janeiro. Não, mas outra coisa, pelo que eu li, por exemplo, o primeiro, que é o físico brasileiro, que está na Alemanha durante a Guerra. Depois você também tem Vaticano, você tem Estados Unidos. Isso. São lugares que você conhece? Alguns deles. O Vaticano eu estive lá, por um acaso, como turista. Sim, pois é, mas não fez parte da tua vida ao longo desses 50 anos viajar? Não, eu viajei muitas vezes à Alemanha a trabalho, pelo meu trabalho em navegação. Então, mas eu, por exemplo, por algum motivo, eu nunca fui a Berlim. Mas aquele livro, ele é muito passado em Berlim, ele é obrigatoriamente passado em Berlim. Você queria uma coisa assim? É, então. Porque são dois irmãos brasileiros, em que um está na Alemanha, ele é um físico, trabalhando na tentativa alemã de fazer a bomba atômica durante a guerra, e num determinado momento ele precisa de ajuda, ele resolve mudar, ele precisa fugir, e a única esperança dele é o irmão que estava no Brasil, que era a única pessoa para quem ele podia se corresponder. Então, há uma trama de espionagem no livro, na tentativa do irmão que está em Niterói, de ajudar o físico que está na Alemanha. Eu acho, como todos nós achamos, na medida que a gente está nesse meio, que não existe nada melhor do que uma história bem contada. Isso. A gente vive de contar histórias e de ouvir histórias, né? Você tinha... porque o primeiro livro é sempre mais complicado, como a primeira peça e tal. Você tinha essa historinha que você foi elaborando ao longo do tempo. Os outros aí você já estava mais confiante, saiu inventando direto? Não, eu acho assim, como você falou, a gente tem que, e como o Fabiano disse, a gente tem que saber, ele se apaixonou, eu já estava apaixonado. E eu acho que existem os escritores, Vera, que são os artistas da língua, né? Que conseguem, um livro do Saramago, do Humberto Eco, do Machado de Assis, às vezes a trama não necessariamente é o melhor. Cada um fala do que quer. É a arte que eles conseguem fazer com as palavras. E existe o que os ingleses chamam de os contadores de história. O cara que tem uma boa história para contar. E o meu sonho era ser um deles. Deixa eu ir para o intervalo, a gente volta para o último bloco do programa, ok? Sem Censura, volta já já. Voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando de teatro, de música sertaneja e de pessoas que mudaram suas vidas. Camila, nós temos perguntas. Comentários, temos alguns comentários. A Michele Cavalcante comentou que é fã do Celso Poça Júnior. Ela super indica qualquer livro dele e citou Operação Balma, O Revelador, A Farsa de Ártemis, todos eles maravilhosos. Opa, legal. A Heloísa Dias comenta, Fabiano Barcelos, um amor de pessoa. A Lisanara Barroso pediu para eu fazer esse comentário. Parabenizar o do Fabiano Barcelos, dizer que ele é incrível, é um exemplo a ser seguido. Pô, obrigado. Olha, obrigado, maravilha. A rede está assim, tá? Tão tá todo amorosa mundo, hoje, todo mundo acreditando no sonho. Exatamente. Todo mundo querendo sonhar junto. E aí, Celso, então você escreveu 3 livros. Isso, e lancei um quarto de um autor, chama-se Juca Cerrado, um livro chamado Turco, muito bom, porque eu quis... o meu sonho é produzir os meus livros paralelamente a alguns livros de outros autores iniciantes. Então... O que você está gostando mais, ser escritor ou ser editor? Não, ser escritor.
Eu gosto de ser editora. Eu sou apaixonado por livro. Eu sou aquele cara que compra o livro, cheira o livro. E sempre fui um leitor inveterado, assim, e sonhava em fazer isso, produzir os meus próprios livros. Mas eu acho que a editora não pode ter um autor, né? Uma editora precisa, para trilhar um mínimo caminho e ser uma editora média de sucesso, ela precisa ter alguns autores em linhas que não podem ser muito diferentes numa editora pequena, mas que sejam alguns autores com histórias diferentes. Ok. Celso, olha só, a gente vai conversar um pouquinho com o Gustavo, mas a gente vai voltar porque a gente fica mais tempo no Facebook. São caríssimos? Não, pelo contrário. Esse livro, o preço de capa dele é R$38, que é um preço muito razoável para o mercado é o preço atual. de um livro, assim, e o e-book é mesmo preço? Não, o e-book é R$15,50. Viu só? Ó, gente, PDF, imprimam. Obrigado, Celso. Obrigado você. Estamos agora só no Facebook, ok? Camila, nós temos comentários, perguntas? Temos. A Denise, de São Pedro da Aldeia, ela pergunta, ela diz que está amando o programa e ela tem maravilhosas histórias. Ela é aposentada e adora escrever. Ela queria saber como se tornar escritora. Você tem algum conselho, alguma dica? Pergunta. Os autores, eles têm vários caminhos atualmente, né? Um deles é apresentar o seu manuscrito a uma editora tradicional, que vai avaliar junto com centenas de outros, e infelizmente Isso ele está falando mal das editoras tradicionais. Não, na verdade, eu sempre digo que são muitos autores com um livro embaixo do braço e um sonho embaixo do outro, e as editoras não podem editar todo mundo, gente, é uma a gente realidade. sabe, se Proust não passou, imagina a gente. Existem os autores que fazem essa autopublicação, que hoje em dia é muito fácil também, ele quase não precisa fazer nada, ele bota o livro na Amazon lá e faz uma capa meia boca e vai embora. Existem os autores que partem para formar uma pequena editora, que foi a minha iniciativa, e logicamente alguns não têm para investir. Eu tinha algum dinheiro para investir e fazer os primeiros livros. Agora eu estou naquela que os 5 têm que pagar o 6º, os 6 têm que pagar o 7º, e aí a editora vai em frente. Então, e existe o caminho alguns autores pagam a editoras, existem editoras que vendem o seu serviço a autores. Yeah. O autor paga uma determinada soma e a editora entrega, ele toma aqui seus 100, 200, 300 livros e às vezes coloca lá a venda online. Então, o caminho mais tradicional é ela pegar o manuscrito e mandar para um agente literário. Geralmente existem bons agentes no Brasil, bons agentes literários que pegam textos de autores novos, olham, ajudam, fazem leitura crítica, ajudam o autor a melhorar o seu texto, porque geralmente o autor também fala, terminei o livro, e o livro está longe daquilo que vai chegar lá, está longe. Mas o agente literário já o ajuda a cumprir as primeiras etapas, melhorar aquilo, e aí o agente literário encaminha para a editora mais indicada para aquele tipo, para aquele gênero. Ou partir para como eu falei, uma autopublicação. Eu, como editor Itapuca, estou impressionado com a quantidade de gente que traz material. Não tem um dia na semana que não apareça um autor, como eu digo, com um sonho embaixo do braço, livro. E eu estou tentando até pensar, eu não me preparei para isso. Né? Isso também, né? Para isso também, o que fazer? Porque o editor pequeno ele tem uma equação difícil. Se você faz uma tiragem pequena, o custo fica alto. Se você faz uma tiragem grande, o autor brasileiro ele não consegue vender tanto. Eu me lembro do curso da PUC, que uma agente literária chamada Vera Sochará, ela falou assim, ela deu uma ducha fria um pouco em todo mundo, que tinha vários ali com essa ideia, e ela falou assim, olha, autor brasileiro premiado vende 300 a 800 livros. Não adianta vocês se iludirem. Então, o editor pequeno, com o autor iniciante, ele fica num dilema, nessa equação, em que ele sabe que ele vai vender, ele tem que fazer uma tiragem pequena, ele sabe que ele vai vender, mas vai demorar. Então, eu estou analisando as obras que estão me trazendo, em algumas eu penso, esse livro merece. Mas ele tem que entrar lá em 15º na fila para esperar
que as vendas, né? Eu estou na... Eu fiquei querendo te perguntar, no começo que você falou, quanto tempo está demorando para você viabilizar a tua editora? Quer dizer, você já não ficar preocupado. Você foi muito rápido, não foi? Em relação ao retorno? Não é? Sim. Foi muito... O nicho do negócio foi uma boa isso. descoberta, né? Então você deslanchou muito rápido. O caso dele é mais tradicional. Você já teve retorno? Você já conseguiu? Não, longe disso. É muito diferente, né? Muito diferente. A editora entrou agora na fase 2, que é essa fase que eu te expliquei, que 5 livros tem que pagar a edição do 6º, 6 o 7º, até um número que não é um número preciso, mas em torno de 20 livros impressos e 30 e-books, mais ou menos, que aí a editora vai entrar na fase 3, que significa que esse catálogo automaticamente garante uma edição mensal, um livro por mês, pelo menos, para depois, um processo que eu não tenho certeza quantos anos eu posso levar, depende se as coisas conspirarem a meu favor, de entrar na fase 4, que é onde eu efetivamente começo a tirar uma remuneração como escritor, pelo menos, eu não digo nem como editor. Maravilha. Então, esse processo, Vera, ele vai demorar alguns anos, obviamente. Mas você não me parece nem um pouquinho nem assustado, nem feliz com essa possibilidade. Não, eu estou assustado, estou preocupado, mas eu estou tão feliz que está valendo a pena, né? Vale, é um processo. Maravilha. Não sei se o Fabiano em algum momento chegou a ter medo, né? Eu brinco que todo dia eu vou dormir com medo, pensando em dinheiro, e acordo com um sorriso de orelha a orelha para trabalhar nos livros. Vou aproveitar o gancho e usar a pergunta da Cláudia. Ela pergunta para o Fabiano se teve algum momento... Obrigada, Armando. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Fabiana. Obrigado. Camilinha, até depois de amanhã. E amanhã, quarta-feira, estamos de volta, ok? Até lá, 5 da tarde.